Salve Maria, viva Cristo Rei. Chegamos na nossa quarta aula. Eu tinha dito a vocês que nós iríamos tratar hoje sobre os 5 transcendentais e mais as 5 vias, mas no preparar a aula eu vi que ia ficar muito inviável, né? É melhor fazer aulas um pouco menores, diminuir um pouco o tempo, passar um tema e na próxima aula a gente passa o próximo tema, porque senão fica muito corrido, muita coisa para uma aula só e você acaba se perdendo, né? E é sempre bom a gente também ir fazendo uma recapitulação do que já foi dado, para ir gravando bem, porque como eu disse lá atrás para vocês, a visão tomista é como se fosse uma engrenagem. Você vai colocar uma engrenagem hoje, outra amanhã e vai botando até formar aquele motor para você conseguir enxergar com sua amplitude tudo que é aquilo que é necessário a gente conseguir ver, entendeu? Então ficamos assim. Nessa aula a gente vai ver os 5 transcendentais do ser. Na próxima aula a gente vai ver as 5 vias de São Tomás de Aquino, que é você conseguir enxergar a necessidade de um ente puro, de um ato puro, que não tem como você chegar a esse mundo que nós temos aqui sem ter um Deus. Eu não estou falando de Jesus, porque Jesus, nós sabemos que Jesus é Deus pela fé revelada, pela razão a gente não tem como saber que Jesus é Deus, nós sabemos porque nos foi revelado através da palavra de Deus, né? E através da tradição. É assim que a gente ficou sabendo. Primeiro pela tradição, depois pela palavra de Deus. Porque a Bíblia só nos chegou pela igreja. Não foi a igreja que chegou pela Bíblia. Isso é uma coisa ilógica, é um pensamento circular. E depois a gente vai ver também uma matéria que nem estava muito na minha ideia de fazer nesse curso, mas pelo que eu senti da necessidade das perguntas que houveram lá no Instagram, falar sobre antropologia tomista. Nós vamos desmistificar um pouquinho isso que vem a ser as 5 paixões, as 5 potências da alma, como que o homem pensa, como que o homem abstrai esse conhecimento, como que o homem julga, por que que às vezes ele toma uma atitude que nem São Paulo fala lá na palavra de Deus, não faço o que quero, mas o que não quero. Por quê? Nós vamos entender isso e ver como que é possível você mudar isso no seu dia a dia. Porque às vezes a gente fica estudando e não vê o sentido dessa coisa na nossa vida prática do dia a dia. E isso faz total sentido. Você vai ver como é possível você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais prudente, uma pessoa mais temperante, uma pessoa mais calma. E isso tudo a gente vai ver aqui na antropologia tomista. Obviamente, que nem eu tenho dito a vocês, é uma pincelada, tá? Porque não tem como a gente abordar isso, teria que ser um curso específico de antropologia tomista. Eu já tinha dito a vocês, só esse curso de antropologia tomista que eu fiz foram 20 aulas de 2 horas e alguma coisa, quase 60 horas de aula. Então é bem extenso, mas aí é para quem quer realmente se aprofundar nessa área. Mas com essa visão que a gente vai tentar passar para vocês, vocês já vão ter uma noção muito grande de como que o homem pensa, por que ele pensa assim, por que ele age assim. Isso aí vai ter uma noção bem legal. Bom, antes da gente entrar praticamente então na nossa aula, vamos fazer então a nossa oração, entregar a Deus, para Jesus, porque tudo é para a honra e glória dele. Se não for para a honra e glória dele, é vã o nosso estudo, é vã a nossa vida, é toda em vão, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós devemos sempre colocar pelo menos uma Ave Maria na nossa manhã e na nossa noite, entregando tudo o que vai acontecer na nossa vida entre 2 Ave Marias. Não vamos entrar agora em teologia, senão nós vamos dispersar. Depois eu vou explicar lá na frente do nosso curso. Bom, como eu tinha dito a vocês,
a gente vai ver então sobre os 5 transcendentais do ser. A gente viu na nossa primeira aula que tudo é ente, que o ente é composto de substâncias e acidentes. Os acidentes é o que subsistem na substância. Existem 10 categorias, que são os 10 tipos de gêneros da substância, que aí vem a própria substância, a qualidade, a quantidade, a relação, o lugar, a paixão, a ação, o tempo, tudo está ali dentro das 10 relações, tudo. Nós vimos também, na hora de estudar um pouco melhor a substância, que a substância ela tem 4 princípios. Nós vimos que ela tem a matéria, a forma, a essência e o ato de ser. Eu tinha dito a vocês que o mais importante é o ato de ser, porque o ato de ser é o que dá intensidade e é o que faz o ente ser, porque sem o ato de ser nós não somos. Nem eu tinha dito a vocês que nós podemos criar até um ente razão, imaginar um dragão, com essência de dragão, com imagem, com tudo, mas não podemos dar o ato de ser dele porque nós não temos essa potência. Então o mais importante é o ato de ser, isso é puro São Tomás de Aquino, Aristóteles não chegou aí, tá? E quando a gente fala em ato de ser, a gente fala que tem 5 princípios do ato de ser, 5 princípios. Na verdade, o princípio do ato de ser é um pouco diferente dos outros princípios, porque quando eu falo a substância é composta de matérias e acidentes, ou o ente é matéria e forma, são coisas distintas. No ato de ser, que tem os 5 transcendentais, que são as características do ato de ser, é uma coisa una. Eu os separo porque eu percebo de maneira diferente. Eu percebo separadamente, mas ele é uma coisa só. E quais são esses 5 transcendentais que nós falamos? A coisa, a unidade, a verdade, a bondade e a beleza. Tudo é uma coisa só, mas eu os percebo de maneira diferente. Então, o que são esses transcendentais do ser? O próprio nome já diz, que vem de transcendência. Eles transcendem as 10 categorias que nós vimos lá atrás. Vamos lá, vamos tentar explicar. Eu acho que quando a gente começar a falar de cada um, vai ficar um pouco mais claro. O primeiro é a coisa, Rex. De R-E-S, res, traduzido em português como coisa. Não tem muito o que dizer, o próprio nome já diz, coisa, tudo é coisa. Tá? Res vem de realidade, a realidade vem de res, né? Então, o próprio nome já diz, tudo é coisa, tudo está dentro da realidade que nós estamos vendo. O segundo é a unidade, ou seja, todo ato de ser é uno. Você não tem como separar, porque se você separa isso, você quebra a unidade e acabou o ato de ser, já não é mais, já não existe mais o ato de ser. Isso Pitágoras já havia dito lá atrás, quando ele diz que o 2 vem do 1, o 3 vem do 2. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo é a unidade. O que vem a ser a multiplicidade? A multiplicidade é a soma das unidades. Ou seja, eu tenho 10 homens. 10. Se eu cortar a cabeça de um, já acabou o ato de ser de um. Então eu tenho 9. Então essa unidade não pode ser quebrada. Então todo ato de ser, todo ente ali, ele é uno. Está tudo ali nele composto e fechado. O terceiro transcendental que nós falamos é a verdade. É um tema hoje tão mal compreendido aí pelas filosofias modernas que nos é passado aí, como eu já disse para você que a primeira coisa que eu aprendi na minha aula foi que a verdade é relativa, né? Mas como que eu entendo a verdade? Eu vejo a verdade porque eu vejo que ele existe.
Eu olho para o ente, eu olho ali e eu consigo ver que ele existe. Mas a verdade não está em mim, a verdade está nele. Então, ele existindo, ele se torna bom ao mesmo tempo. Você vê como é que as coisas vão se unindo assim, ó, olha, nós falamos que existe a coisa, a unidade, e eu agora estou falando da verdade. Por que ele é verdade? Porque eu consigo captar com o meu intelecto que ele existe. Então, se ele existe, ele é verdadeiro. Daí, nós vamos para o quarto ente, para a quarta característica do transcendental, é a bondade. Se ele existe, ele é bom, conforme já diz em Gênesis. Deus criou tudo e viu que era bom. Por que bom? Porque ele é verdadeiro. Você quer ver um exemplo? Quando uma pessoa faz um bondoso gesto, você pega ali, você vê uma pessoa passando necessidade na rua, e faz um gesto bom, leva uma comida para ele, você fala, pô, que bom, que gesto bondoso. Por que ele é bondoso? Porque ele é verdadeiro. Então nós captamos os gestos de maneira separada, nós captamos os atos ali de maneira separada, mas é tudo uma coisa só. A bondade, a verdade e a beleza estão todas ali num gesto único, você não tem como separar. Mas eu posso inverter a ordem? Não, porque nós o vemos dessa maneira, nessa sequência. Primeiro você vê que ele existe, se ele existe, ele é bom e bonito e belo. É nessa sequência. Isso a gente percebe muito bem quando a gente vai falar da beleza. Quando você vai falar da beleza, você vê no mesmo gesto, né? Quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa, nossa, que gesto belo. Por que ele é belo? Porque ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele é verdadeiro. Agora, não podemos confundir beleza com bondade, mas eu já vou chegar lá. Quando você fala na beleza externa, não estou falando da beleza doente interna. Todo ato de ser é belo, todo ele. Por quê? Porque ele tem a participação do ser de Deus. Então ele é belo, todo ato de ser, todo ente é belo. Até mesmo o demônio, ele é belo. Nesse sentido, porque ele tem o ato de ser. Agora, moralmente ele não é. Mas o ato de ser dele, sim. Então, aí está a diferença da beleza externa para a beleza interna. Agora, a beleza externa, já dizia São Tomás, existem 3 atributos que nos separam da beleza, que nós podemos perceber da beleza externa. Que são a beleza, a integridade, a harmonia e a clareza. Esses são os 3 atributos que nós podemos perceber claramente para saber se um objeto ele é belo, exterior ou não. Vamos aqui separar eles agora para a gente poder compreender um pouco melhor o que eu estou falando. O que é integridade? Quando você pega, por exemplo, um carro, vamos imaginar uma Ferrari, né? Aí você imaginou a Ferrari, está aí no seu cérebro, e agora a Ferrari, aquele carro bonito, vermelho. Agora, se você pega e quebra o para-brisa, se você quebra o retrovisor, se você amassa o capô, se você quebra o farol, se você fura o pneu, se você rasga o banco, ele não vai estar íntegro. Então esse é um critério muito importante. Se você quebrar um dos 3 critérios, você não pode dizer que uma coisa é bela externamente, a beleza exterior. Isso mesma coisa, estou falando da Ferrari, a mesma coisa vale para nós. Se porventura eu vou para uma guerra, eu tomo um tiro no olho, eu perco um olho, eu não posso dizer que eu estou belo externamente. O meu ato de ser continua belo.
Agora, a minha beleza externa não está. Se eu perco uma orelha. Então, são detalhes que você tem que perceber para que você possa julgar uma obra de arte. Isso tudo vale, uma música, para tudo. Isso vale para tudo. Vamos para o segundo, então. O segundo é a harmonia. O que é uma coisa harmônica? A harmônica é quando você olha para a pessoa e vê, porque nós sabemos que o ser humano tem 2 orelhas, estão alinhadas, 2 olhos alinhados, nós temos uma boca no centro da cabeça aqui, nós temos 2 braços do mesmo tamanho. Se você agora pega a mesma coisa, se você pega um carro, se você tem uma Ferrari, se você tem um retrovisor desse tamanho, próprio do carro, e o outro bota um retrovisor de caminhão, fica uma coisa desproporcional, não é uma coisa harmônica. Então, a harmonia é o segundo atributo para que você possa perceber o que é a beleza externa. Não adianta, e você não precisa ter os 3 quebrados, tá? Para você não ter a beleza externa. Basta um não ser, estar de acordo com os atributos, que você já não pode dizer que uma coisa é bela. O terceiro é a clareza. Se você entrar na internet aí hoje, você vai ver que existe competição, por exemplo, do cachorro mais feio do mundo. Tem certos cachorros que você olha lá, cara, que parece um lobisomem, parece um rato. Então você não tem como identificar que aquilo claramente é um cachorro. Para a coisa ser clara, você tem que olhar para ele e conseguir enxergar o quê? Não é 2 olhos, 2 orelhas, um rabo, 4 patas. Você tem que enxergar a essência do ente. Se você não consegue enxergar a essência do ente, a coisa não está clara. Você lembra que eu falei lá para vocês que quais são os 4 atributos da substância? Matéria, forma, essência e ato de ser. O que define o que a coisa é a forma. Mas o que você capta, que você vai criar uma imagem abstrata no seu cérebro, é a essência. Você vai captar, você vai abstrair a essência dele. Então, a coisa tem que ser clara para que você possa perceber as belezas. Então, os 3 atributos que nós temos aí, da beleza externa, é a integridade, a harmonia e a clareza. E isso vale para música, para obras de arte, de quadro, isso vale para pessoa, para carro, vale para qualquer coisa, qualquer ente. Então, a beleza, ela não é relativa. A beleza, ela é absoluta. Existem critérios para você saber se a coisa é bela ou não é. O que é relativo é o gosto. O gosto, sim. O gosto é relativo. Você, por exemplo, pode ter um cachorro, você pode ter um pastor alemão. Eu posso ter um bulldog. Por quê? Porque eu acho o bulldog mais bonito que o pastor alemão. Isso sim é uma questão de gosto. Mas os 3 atributos dele estão ali. Para eu falar que o meu bulldog é bonito, os 3 atributos têm que estar nele. Eu posso até ter um cachorro com problema. Eu não estou dizendo com isso que se um cachorro tiver um problema, perder um olho, alguma coisa, você tem que se desfazer dele. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos falando aqui de conceitos. O que a metafísica faz? Ela conceitua as coisas, para você saber o que você está falando. Então, quando você tem, por exemplo, quando você pega uma coisa que você acha bonito e uma coisa é feia, com certeza é algum problema psicológico, porque problema psicológico todos os seres humanos têm. O que diferencia é o maior ou o menor grau do problema psicológico. Todos nós temos
algum tipo de problema psicológico. Eu não quero dizer com isso que você tem que tomar remédio, que você está doente. Não é isso. Eu estou dizendo que o mundo nos faz assim. Nós enfrentamos coisas que nos deixam sequelas. E isso afeta, de alguma maneira, o nosso julgamento. Por isso que é importante você conceituar e entender o que você tem que levar em consideração para entender se uma coisa é verdadeira, é boa e bela. Se você entender, acabou o problema. Daí você vai trabalhar o seu gosto, porque o gosto também pode ser trabalhado. Ah, eu gosto de uma coisa feia, eu gosto de funk. Não leva mal, o funk é uma coisa horrorosa. Horrorosa, me perdoe para quem gosta, mas é horrível. Você vai hoje em festa de 15 anos, festa de casamento, você vê aquela... Olha, é desanimador, mas você pode trabalhar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Há, no máximo 2 anos atrás, eu tomava café com muito açúcar. Eu tomava açúcar, eu até falava que tomava água de passarinho, suco fraquinho, com açúcar até metade açúcar, metade água e um pouquinho de suco. Hoje eu só não consigo mais consumir açúcar. Por quê? Porque eu fui aprimorando, eu fui trabalhando o meu gosto. A mesma coisa você tem que fazer na música, no reconhecimento de uma obra de arte. Você tem que ir aprimorando isso em você. E como que você faz isso? Frequentando bons lugares, começando a entender o que é a música, o que é a melodia, o que é o ritmo, o que é a harmonia. Se nós não buscarmos os elementos para que nós possamos evoluir, nós estaremos sempre no nível mais baixo, porque hoje o que o mundo nos proporciona é a coisa mais baixa que existe. Você liga a televisão hoje, você não pega um programa que te ensine alguma coisa, nada. Então cabe a você saber se você precisa mudar um pouco o que você está fazendo. Procurar, ler livro, ler boas leituras de livro. Eu não estou falando que você tem que ler só livro cristão, não. Tem muitos livros aí que retratam o dia a dia da vida, que trazem ensinamentos. E é assim que você vai treinando. Fazendo aqui um pequeno resumozinho, como que funciona? Nós temos 5 sentidos externos, 4 internos, e esses 4 internos que trabalham tudo que a gente capta do exterior. Se você captar só coisa ruim, se você só traz coisa ruim para você, você vai começar a trabalhar. Quais são os sentidos internos? É o senso comum, é a imaginação, a cogitativa, que nos animais não é a cogitativa, né? O quarto é a memória. Olha como é importante você pegar bons livros. Numa cidade, por exemplo, você pega, olha como é que você consegue perceber como é a harmonia. Você chega numa cidade hoje, você encontra a cidade toda danificada. Janelas quebradas das casas, tudo, elas não estão íntegra. Você pega um prédio, do lado você vê uma casinha, não está nada harmônico. As nossas cidades hoje não são harmônicas. A gente não consegue nem perceber. Você pega a catedral hoje, faz uma experiência, pega a catedral do Rio de Janeiro, entra no site aí e bota Catedral do Rio de Janeiro. Cara, aquilo é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. Aquilo é ofensivo a Deus. A própria igreja, ela tem que refletir o quê? O belo. Porque aquilo é a casa de Deus. Então, nós vemos vindo sofrendo desde o Renascimento, passando principalmente pelo Iluminismo, uma transformação no mundo que mudou o ser humano da água para o vinho. E a gente hoje não consegue perceber. Para você conseguir enxergar o mundo, conforme eu estou tentando passar para vocês com essa visão atomista, você tem que ter muita força de vontade.
Não é porque eu vou me sacrificar para não ouvir uma música boa. É porque me faz mal, me dói o ouvido. Olha como é que as coisas são engraçadas. Quando você pega uma coisa verdadeira, você, pum, a verdade. Vamos pegar a filosofia atomista. Li, entendi, compreendi a verdade. Pum, aquilo chegou no meu intelecto, o meu intelecto repousou. Por quê? Porque quando você encontra a verdade, você repousa. Me tornou bom. Por quê? Porque modificou a minha vida. Você é santo? Não, mas eu vou procurar errar menos. Isso com certeza. Agora, a beleza é diferente. A beleza você quer toda hora. A beleza não repousa. Hoje você pegou uma coisa bela, amanhã você quer a mesma coisa. Experimenta. Bota uma música que você gosta e ouviu aquela música e te deu aquele prazer. No dia seguinte, você ouve a mesma música com o mesmo prazer. É a beleza. Porque nós fomos criados e nascidos para algo belo. Buscar essa beleza. Bom, isso é uma pincelada do que são os transcendentais do ser. Os transcendentais do ser nós percebemos de maneira separada, mas é uma coisa una. Isso, conforme eu falei para vocês, são engrenagens que a gente vai botando no nosso motor. Quando você olhar para o mundo agora, você vê que tudo são entes. Esses entes são compostos de substância e acidentes. Os acidentes são 10 gêneros, que é a quantidade, todo ente tem a quantidade, a qualidade, a relação com alguma coisa. Todo ente está em algum lugar. Tem a posição, que é o hábito, que ele está em algum lugar, a ação, a paixão que ele sofre. Todo ente tem 4 substâncias, tem 4 princípios, que é a matéria e forma. Não existe matéria sem forma, não existe, por isso já cai por terra o materialismo. A essência, uma coisa não é só o nome. Eu olho para um cachorro, não, isso foi dado do cachorro. Não é cachorro porque o nome foi dado do cachorro, não. Ele tem a essência canina. Existe uma coisa universal canina. E o ato de ser, que é o ato de ser que nós participamos de Deus. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Em maior ou em menor grau. Em substâncias materiais, nós somos os seres mais elevados. Nós começamos do mineral, vegetal, animal e animal racional. Nós somos o topo. Mas na inversão espiritual, nós somos os mais baixos. Deus, anjos e o homem. Certo? Consignado isso, nós vimos também que são 4 causas. Nós temos 4 causas. Quando a gente olha para os entes, olha para o mundo, tudo tem 4 causas. Tudo tem 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Causa formal é o que você sabe o que a coisa é. Causa final é para que a coisa é. Como que a gente define isso? A diferença, como que a gente define? O animal e o vegetal também têm alma. Os minerais não, mas os vegetais, os animais e o homem racional também têm alma. O que nos faz ser separados é a diferença da alma deles. Qual é a diferença do animal para o vegetal? O animal é sensitivo, ele tem a potência sensitiva. Então ele sente como nós. Ele sente dor, né? Qual é a diferença dos animais para o homem? É o intelecto. Se essa é a diferença do homem para o animal, é o intelecto, então essa é a nossa forma, a nossa finalidade. E qual é a finalidade do intelecto?
conhecer. Conhecer o quê? A verdade. Quando você conhece a verdade, você conhece a bondade e a beleza. Bom, então os atos do ser que eu queria, os transcendentais do ser que eu queria passar para vocês era isso. Eu espero que eu tenha conseguido. Só uma pincelada. Isso não é um curso de aprofundamento, é só para vocês se familiarizarem com os títulos, os temas das palavras, para quando vocês pegarem e lerem alguma coisa sobre São Tomás de Aquino, vocês saberem do que a pessoa está falando. Vocês agora têm que se interessar e se aprimorar no assunto, porque eu digo, vale muito a pena. Vale muito a pena, a vida de vocês só vai acrescentar na vida de vocês. Vão se tornar pessoas melhores e vamos ver na próxima aula, então, as 5 vias, que é a maneira da gente entender que é possível a gente ver a necessidade de ter um ente que construiu, que fez tudo, um ente absoluto, que mantém tudo, não só fez, como mantém tudo, que é Deus, racionalmente. Eu até agora não entrei em fé, em nenhum momento aqui eu estou falando de fé, eu estou falando tudo na base do raciocínio, nada de fé. Quando a gente entrar em teologia, eu vou falar, estamos entrando em teologia, tá? Vamos falar então na próxima aula sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. Na próxima nós vamos falar sobre epistemologia do conhecimento, como o homem conhece, por que ele age assim. Isso para você modificar a sua vida é uma matéria que se apaixona. E depois a gente já vai entrar em teologia. Aí a gente vai entrar na constituição do homem, como o homem pecou, por que é propagado o pecado original até a gente, como isso nos afeta, por que o batismo teve que ter o batismo, tá? Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Eu desejo a vocês ótimos estudos e boas leituras. Uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, ok? Um grande abraço.